No próximo capítulo da novela Três Graças, a tensão se espalha por todos os cantos da fundação. Misael, tomado pela fúria, invade o prédio e exige explicações sobre os remédios adulterados. Joaquim intervém no momento certo e consegue contê-lo, evitando que o escândalo exploda ali mesmo. Assustada, Viviane tenta amenizar o clima e suplica a Leonardo: "Não leve a sério o que ele disse, Léo." Misael está transtornado, mas no fundo, o medo de que tudo venha à tona a corrói. Enquanto isso, Cláudia revela algo grave a Gerluce. "Tem coisa errada acontecendo na fundação, G. E é com os remédios", desabafa, deixando a amiga em choque. Na tentativa de minimizar os danos, Viviane compra o remédio verdadeiro de Lígia e o entrega às escondidas a Gerluce, temendo que a jovem piore. Antes de seguir, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte de qual cidade você acompanha. Três Graças. Mas o alerta de Misael não sai da cabeça dela. Ele a procura e avisa: "Se continuar comprando para essas mulheres, vão te chamar de cúmplice. Essa farmacêutica pode estar metida até o pescoço." O aviso ecoa como uma ameaça e Viviane começa a perceber que está entrando em um jogo perigoso. Em outro núcleo, Leonardo confronta Ferete no escritório. O rapaz relata que um homem acusou a farmácia da fundação pela morte de moradores da chacrinha. O patriarca, sem qualquer sinal de culpa, apenas sorri com desprezo. "E daí? É assim que se faz fortuna, meu filho. Remédio bom não enriquece ninguém." Leonardo fica em choque, sentindo o chão se abrir sob seus pés. Ferete ainda tenta manipulá-lo com promessas de poder. Se não aceitar herdar a casa de farinha, deixa de ser um Ferete. Mas Leonardo devolve com firmeza: "Vou assumir a fundação, sim, só que para fazer justiça do jeito que meu verdadeiro pai me ensinou." Nos instantes finais, Gerluce aparece diante do delegado Fausto com uma pasta de provas nas mãos. "Chegou a hora de derrubar a farmácia Ferete", declara, selando o início da queda do Império. Lucélia mostrará que é capaz de tudo para acabar com a felicidade de Maggie nos próximos capítulos de Três Graças. A vilã, movida por uma inveja silenciosa e uma ferida antiga que nunca cicatrizou, vai incriminar Júnior apenas para destruir a relação dele com a prima. O plano será frio, calculado e executado com a precisão de quem não conhece limites. Tudo começará quando Júnior for até a casa de Casper para mais um jantar em família. O clima será amistoso, cheio de risadas e promessas de reconciliação. Maggie estará radiante, orgulhosa de apresentar o namorado para o tio e os demais parentes. Mas por trás dos sorrisos, Lucélia observará cada movimento com os olhos faiscando de ciúmes e desejo de vingança. Ela sabe que não suporta ver a felicidade da prima, principalmente com um rapaz humilde, vindo da comunidade da Chacrinha, que conquistou o coração de todos com sua simplicidade. A essa altura, Lucélia já terá descoberto que o tio guardou uma gravura valiosa, uma litogravura rara, avaliada em milhares de reais, dentro da mesa onde fica o computador. E dissimulada, ela se aproveitará de uma brecha para agir. Fingirá preocupação com o computador, alegando que o equipamento travou. João Rubens, sem desconfiar das segundas intenções da sobrinha, chamará Júnior para verificar o problema. "Você entende dessas coisas, não é, rapaz? Dá uma olhada antes do jantar, por favor", pedirá gentil. Enquanto todos seguem para a sala, Júnior ficará sozinho no escritório, concentrado em resolver o suposto problema técnico. Ele abrirá pastas, fará alguns testes e, satisfeito com o resultado, desligará o monitor. Nesse instante, Lucélia se aproximará do corredor, observando discretamente pela fresta da porta entreaberta. O olhar dela será de pura malícia e também de prazer sombrio. Assim que o rapaz sair do cômodo, ela entrará sorrateira, fechando a porta devagar. O som da risada dos outros ao longe dará um tom quase perverso à cena. Lucélia abrirá a gaveta da mesa, retirará a gravura cuidadosamente e a colocará dentro da mochila de Júnior, que estará encostada ao lado da cadeira. "Vamos ver até onde vai o amor cego da minha querida priminha", sussurrará, antes de deixar o escritório com um ar vitorioso. Pouco tempo depois, o jantar seguirá normalmente.
Todos estarão à mesa, trocando elogios à comida e rindo das histórias de família. Lucélia, por sua vez, se mostrará falsa e doce, elogiando o prato de Meg e fingindo simpatia por Júnior. No entanto, seus olhos não esconderão o brilho de satisfação ao ver o plano em andamento. A armadilha só será descoberta no dia seguinte, quando o comprador da galeria aparecer para buscar a gravura. João Rubens e Casper procurarão o item no escritório, e o pânico tomará conta do ambiente. Meu Deus, isso não pode ter acontecido! A gravura do palhaço! Ela sumiu! Exclamará João Rubens, esbaforido. Casper, igualmente atordoado, tentará recordar o último momento em que viu a peça. Mas ela estava na gaveta da mesa quando entrei lá hoje de tarde, dirá, desesperado. Lucélia, com um ar de falsa inocência, lançará a primeira pedra, e depois disso, só quem entrou lá foi o Júnior. O comentário cairá como uma bomba. Meg imediatamente reagirá, para ver o que tinha de errado com o computador. Mas a prima insistirá, simulando dúvida. Mas tanto tempo lá dentro, será que foi só para isso? O clima ficará pesado. Todos se entreolharão, enquanto Meg tentará defender o namorado. Horas mais tarde, depois de darem uma desculpa qualquer ao comprador, Casper decidirá tirar a história a limpo. Vamos resolver isso hoje, João. Preciso olhar o rapaz nos olhos, dirá, determinado. O grupo seguirá até a comunidade da Chacrinha no meio da noite, entrando em vielas estreitas até chegar à casa simples de Júnior. O som distante de um rádio e o latido de um cachorro quebrarão o silêncio tenso da cena. Júnior, ao abrir a porta, se surpreenderá com a visita inesperada. Seu Casper, Dona Meg, aconteceu alguma coisa? Perguntará preocupado. João Rubens tomará a dianteira, tentando manter a calma. Sumiu uma coisa muito valiosa do escritório, e você foi o único que entrou lá. Talvez possa nos ajudar a entender o que houve. Estava guardada na gaveta da mesa do computador. Júnior arregalará os olhos. Vocês acham que eu... dirá, sem acreditar. Meg tentará intervir. Ninguém está dizendo isso, Júnior. Eles só querem saber se você viu algo. Mas o mal já estará feito. A semente da desconfiança, plantada por Lucélia, começará a germinar. Ferido no orgulho, Júnior reagirá com firmeza. Vocês querem olhar minha mochila? Pois olhem, não tenho nada a esconder. Meg tentará impedi-lo. Isso é uma humilhação, Júnior. Você não precisa provar nada para ninguém. Mas o rapaz, determinado, pegará a mochila, colocará sobre a mesa e começará a tirar tudo de dentro. Roupas, ferramentas, papéis, até que um tubo de papel cai rolando pelo chão. O silêncio será absoluto. João Rubens se inclinará e pegará o tubo. Ao abri-lo, a gravura aparecerá intacta. O choque tomará conta de todos. Não sei como é que isso foi parar aí, dirá Júnior, trêmulo. Eu juro que não toquei nisso. Lucélia, contendo um sorriso disfarçado, cruzará os braços. Pois é, estranho, não é? Como essas coisas acontecem assim, do nada o veneno estará completo. Casper, tentando amenizar, dirá: calma, rapaz. Deve ter sido um engano. Talvez tenha colocado por descuido Meg, o apoiará. É isso, Júnior. Foi sem querer. A gente sabe que você é honesto. Mas o rapaz, humilhado e com os olhos marejados, não aceitará a condescendência. Mesmo assim, isso me coloca sob suspeita. E quero ver a verdade esclarecida. Chamem a polícia, dirá, firme, com a voz embargada. Meg implorará. Não faz isso, por favor. Casper tentará encerrar o assunto. Ninguém está lhe acusando. Só queremos resolver em paz. Vá descansar, rapaz. Após a saída deles, Júnior ficará sozinho em casa. O silêncio será pesado. Ele cairá de joelhos, pegando os objetos espalhados no chão. As mãos tremendo, o olhar perdido. Por que fizeram isso comigo? Murmurará. As lágrimas cairão sem controle. O choro virá profundo, como se lavasse uma ferida antiga. O estigma de ser sempre o suspeito, o diferente, o pobre diante dos ricos. Enquanto isso, Lucélia voltará para casa com um sorriso vitorioso.
Não espelho, retirará o brinco, ajeitará o cabelo e dirá para si mesma: agora quero ver se a santinha vai continuar defendendo o namorado dela. Mas no fundo, mesmo satisfeita, a vilã começará a sentir o peso do próprio jogo. A imagem de Júnior chorando e o olhar decepcionado de Maggie não sairão da cabeça dela. Ainda assim, ela tentará abafar qualquer resquício de culpa. Na manhã seguinte, Maggie procurará Júnior, determinada a provar sua inocência. Eu sei que você não fez isso, e vou provar, nem que tenha que enfrentar a minha própria família, prometerá. Ele, abatido, mal conseguirá olhar para ela. O caso ganhará proporções maiores quando João Rubens comentar o ocorrido na galeria, despertando curiosidade e cochichos entre os funcionários. A reputação de Júnior, antes ilibada, começará a ser corroída pelas dúvidas e pelos olhares atravessados. Ferretti ordena assassinato após personagem virar bomba relógio. Ferretti mostrará mais uma vez sua verdadeira face. O empresário, que vem mantendo uma teia de manipulações ao lado de Arminda e Zenilda, tomará uma decisão cruel quando descobrir que Cláudia, uma das funcionárias mais discretas da mansão, está prestes a expor segredos perigosos. O que antes era apenas desconfiança se transformará numa sentença de morte decretada com sangue frio. Cláudia começará a despertar a desconfiança dos patrões depois que Josefa, em um momento de fraqueza, lhe confidenciar detalhes sobre o passado da filha. Atenta e curiosa, a cuidadora juntará as peças e entenderá que Arminda está envolvida em um esquema de corrupção e falsificação de documentos ligados à Fundação Ferretti. Tudo começa quando ela escuta, por acaso, uma conversa tensa entre mãe e filha, que deixará claro que a instituição está lavando dinheiro por meio de doações falsas e medicamentos adulterados. A partir daí, Cláudia se transformará em uma verdadeira bomba-relógio ambulante. Arminda, percebendo o perigo, correrá para contar tudo ao amante. Cláudia, a que trabalha à noite, ouvi quando ela fazia perguntas à idiota da minha mãe, e eram todas muito comprometedoras. Daí, achei que devia lhe contar, dirá aflita, durante um encontro às escondidas com Ferretti em seu escritório. O vilão, ao ouvir o nome da cuidadora, reagirá com frieza. Ele se levantará, fechará a porta e dirá apenas: não precisa, Arminda, nem mais uma palavra. Pode voltar para casa. Arminda, confusa, perguntará o motivo da dispensa repentina. Está me expulsando por quê? Eu só quis ajudar, afirmará sem entender o real motivo. Ferretti, com o olhar gélido e a voz controlada, responderá: para que você não saiba o que vai acontecer a partir de agora. A frase deixará a megera em choque. Ela tentará insistir: pelo menos me dê alguma pista. Mas ele apenas fará um gesto para que ela saia. Quanto menos você souber, melhor para nós dois. Encerrará, sem permitir mais perguntas. Logo em seguida, Ferretti ligará para um de seus capangas, um homem de confiança conhecido apenas como Leal. Preciso que cuide de um problema. Discreto, dirá o empresário. Do outro lado da linha, o sujeito perguntará: e o nome da pessoa? Ferretti responderá sem hesitar: Cláudia. Quero que pareça um acidente. Nada de erros. A ordem será dada e o destino da cuidadora estará selado. Enquanto isso, Cláudia começará a sentir que algo está errado. Ela notará olhares estranhos dos seguranças e perceberá que alguém mexeu em seus pertences. No dia seguinte, encontrará o armário revirado e um bilhete anônimo: fique calada se quiser viver. O medo tomará conta dela, mas a coragem falará mais alto. Cláudia decidirá procurar Josefa novamente e revelar tudo o que descobriu. Dona Josefa, eu ouvi sua filha falando com aquele homem, o Ferretti. Eles estão tramando algo grande e a fundação está envolvida nisso até o pescoço, dirá tremendo. Josefa ficará pálida, pedindo que ela se acalme. Minha filha, ela não seria capaz. Mas a cuidadora interromperá. Ela é sim. E se eu continuar calada, outras pessoas podem se machucar. Enquanto isso, Arminda chegará em casa agitada, tentando disfarçar a tensão. Josefa notará o nervosismo da filha e insistirá para saber o motivo. Nada demais, mãe. Só trabalho, mentirá.
Mas a matriarca perceberá algo diferente no olhar da filha e suspeitará que ela está escondendo algo grave. Na mesma noite, Ferete e Leal se encontrarão em um galpão abandonado na periferia da cidade. Ela trabalha à noite, na casa das Ferrazes. Espere o momento certo. Preciso disso limpo, sem deixar rastros, dirá o empresário, entregando um envelope com dinheiro. Leal abrirá o pacote e assentirá. Considere feito, chefe. Em 3 graças, o clima de suspense aumentará. Cláudia começará a arrumar as malas, decidida a fugir da cidade após ouvir passos atrás de si e ver um carro preto estacionado em frente à sua casa todas as noites. Mas antes que consiga sair, será surpreendida. Ao sair da casa de Josefa, ela sentirá alguém puxando seu braço. Senhora Cláudia? Dirá uma voz masculina. Sou eu, quem é o senhor? Perguntará, assustada. Um golpe seco na cabeça a fará desmaiar. Enquanto isso, na fundação, Ferete finge normalidade. Ele discursa diante da imprensa sobre a importância de ajudar os necessitados, enquanto o celular vibra discretamente em seu bolso. Ao ver a mensagem de Leal, serviço feito, o vilão esboçará um leve sorriso. Parabéns, Ferete, mais uma doação milionária aprovada, dirá um dos investidores presentes. O empresário brindará com champanhe, enquanto o público o aplaude sem imaginar que ele acabara de ordenar um assassinato. Em outro ponto da cidade, o corpo de Cláudia será encontrado próximo a uma estrada, dentro de um carro em chamas. A polícia concluirá, a princípio, que foi um acidente. Mas Josefa, ao reconhecer o lenço que havia dado à cuidadora, desabará em prantos. Meu Deus, não pode ser ela. A notícia se espalhará rápido. Arminda ficará em choque ao saber do acidente e tentará disfarçar o nervosismo diante da mãe. Foi horrível, mãe. Coitada da Cláudia, dirá, com a voz trêmula. Josefa, desconfiada, encarará a filha com olhos marejados. Você sabe mais do que está dizendo, não é, Arminda? A megera desviará o olhar, culpada. Mas Ferete não descansará. Após eliminar Cláudia, ele voltará sua atenção para Josefa. A velha está falando demais, e com o tempo, vai ligar os pontos. É melhor resolver isso antes que ela resolva por nós, comentará com Leal, friamente. O capanga, que já se sente envolvido demais, hesitará. O povo da cidade já está de olho. 2 acidentes seguidos vão levantar suspeita. Ferete se irritará. Então faça parecer natural. Eu pago pelo silêncio, não por desculpas. Nos próximos capítulos, as consequências desse crime começarão a se espalhar como rastilho de pólvora. Joely desconfiará da versão oficial, Paulinho ajudará a investigar o sumiço da cuidadora e até Gerluce perceberá que há algo muito errado. Essa morte da Cláudia tá cheirando mal, dirá em conversa com Raul. Ferete, por sua vez, começará a perder o controle. A pressão aumentará quando a imprensa questionar os gastos da fundação e os rumores de envolvimento com o tráfico de remédios falsos vierem à tona. Nada vai me parar, dirá o vilão, encarando seu próprio reflexo no espelho. Se alguém ameaçar o meu império, terá o mesmo destino da Cláudia. E assim, 3 Graças mergulhará em mais um ciclo de suspense, medo e sangue, mostrando até onde Ferete é capaz de ir para esconder os segredos que sustentam seu império criminoso. A morte de Cláudia não será apenas um crime. Será o estopim que colocará toda a cidade em alerta e transformará a Fundação Ferete em palco de vingança, traições e descobertas sombrias que ninguém imagina. O destino voltará a assombrar Gerluce. A jovem que vinha experimentando dias de paz e amor ao lado de Paulinho verá seu mundo desmoronar com o retorno inesperado de Jorginho Ninja, o homem responsável pelo maior trauma de sua vida. O reencontro promete ser um dos momentos mais fortes da novela, carregado de emoção, suspense e dor. Tudo começará numa tarde tranquila, quando Gerluce decidir preparar um jantar especial para Paulinho. O clima entre os dois será de puro romance. Então tá resolvido. Vou na padaria, providencio tudo e depois jantamos, dirá o rapaz, sorridente. E eu vou pedir para Joely botar a mesa no capricho enquanto toma um banho.
responderá ela, animada com a noite especial. Os dois trocarão beijos apaixonados antes que Paulinho se afaste de carro, sem imaginar o pesadelo que está prestes a se iniciar. Enquanto Gerluce caminha em direção à porta de casa, um homem se aproxima lentamente. Seu olhar é frio, perturbador. Gerluce, chama ele, com a voz rouca, quase num sussurro. O som do nome é o suficiente para paralisar a jovem. Quando ela se vira, seus olhos se arregalam, o rosto empalidece e o ar lhe falta. Diante dela está Jorginho Ninja, o pai biológico de Joelle, o homem que marcou seu passado com uma violência que ela passou a vida tentando esquecer. Um grito sufocado ecoa na rua. Não, não pode ser você, balbucia Gerluce antes de perder os sentidos e desmaiar. O corpo da moça cai pesadamente sobre o chão frio, enquanto Jorginho observa, impassível, tomado por um misto de culpa e soberba. Ainda lembra de mim, né? Murmura, aproximando-se, mas recuando ao notar um casal vindo pela calçada. É a Gerluce. Acho que desmaiou. Corre, bate lá na porta e chama a dona Lígia, grita um dos vizinhos. A mulher corre até a casa de Lígia, batendo desesperadamente. Depressa, dona Lígia! Aconteceu um problema com a Gerluce, bem aqui na frente, grita com a voz trêmula. Dentro de casa, Lígia e Joelle se sobressaltam e saem correndo, aflitas. Lígia encontra a filha caída na calçada, cercada por curiosos. Minha filha? O que aconteceu com ela? Grita, ajoelhando-se ao lado do corpo desacordado de Gerluce. Joelle, em prantos, tenta chamar a mãe. Mãe, acorda, por favor, mãe! Implora, balançando-a com cuidado. Lentamente, Gerluce desperta, ofegante, com os olhos cheios de pavor. Onde é que ele está? Me tira daqui, mãe! Me leva para dentro de casa agora! Grita, agarrando o braço de Lígia com força. Calma, minha filha! Quem? Quem estava aqui? Pergunta a mãe sem entender nada. Gerluce, tremendo, apenas balbucia. Ele voltou, mãe. Ele tá vivo. O Jorginho. O nome cai como uma bomba. Lígia empalidece, trocando um olhar silencioso com Joelle, que arregala os olhos, sem compreender a gravidade daquilo. O quê? O meu pai? Questiona a garota, confusa e assustada. Lígia, sem saber como reagir, ajuda a filha a se levantar e a leva para dentro de casa, pedindo que os vizinhos se afastem. Tranca a porta e tenta acalmar Gerluce, que chora compulsivamente. Ele estava ali, mãe, me olhando como se nada tivesse acontecido. Eu pensei que nunca mais ia ver aquele homem. Pensei que tinha sumido para sempre, grita ela, ainda em choque. Lígia segura o rosto da filha e tenta fazê-la respirar fundo. Olha para mim, Gerluce. Se ele voltou, a gente vai resolver isso. Eu não vou deixar ele chegar perto de você, tá me ouvindo? Nem de você, nem da Joelle Mas. Por dentro, ela sabe que o retorno de Jorginho é uma ameaça que pode destruir tudo o que construíram. O passado, que sempre tentaram enterrar, volta agora com força total. Joelle, atônita, tenta compreender o que está acontecendo. Vocês estão falando do meu pai, né? Por que esse desespero todo? O que ele fez? Pergunta, mas Gerluce se cala, incapaz de reviver aquele inferno em voz alta. Mais tarde a gente conversa, filha, responde Lígia, evitando o olhar da neta. Enquanto isso, Paulinho retorna à rua com uma sacola cheia de pães e flores, sorridente, sem imaginar o que o aguarda. Ao ver a movimentação na porta da casa de Lígia, ele se aproxima, preocupado. Aconteceu alguma coisa com a Gerluce? Pergunta ao vizinho. Parece que ela desmaiou. Dizem que foi um susto grande, responde o homem. Paulinho corre até a porta e bate. Gerluce! Sou eu, o Paulinho! Abre, amor! Lígia abre a porta parcialmente, o rosto abatido. Paulinho, agora não! Ela tá muito abalada! Mas o que houve? Ela tá doente? Pergunta ele, insistente. Não é doença, é trauma, responde a mãe, sem entrar em detalhes. Paulinho força um sorriso nervoso. Posso ver ela? Só quero saber se tá bem. Lígia hesita, mas permite a entrada. Ao ver o namorado, Gerluce se joga nos braços dele, chorando. Ele voltou, Paulinho.
O homem que acabou com a minha vida voltou, confessa com a voz embargada. Paulinho se assusta. Quem, meu amor? Quem voltou? Insiste, tentando entender. Mas Gerluce, sem forças, apenas repete o nome. Jorginho. E desaba novamente, enquanto Paulinho e Lígia trocam olhares desesperados. A notícia do retorno de Jorginho Ninja se espalha rapidamente pela vila. Na padaria, Célio comenta com Maggie. Tu acredita que o Jorginho voltou? O mesmo que fez aquele estrago na vida da Gerluce? Maggie se espanta. Não é possível! Eu pensei que aquele homem tivesse sumido do mapa depois que saiu da prisão, diz ela, chocada. No meio dos comentários, Samira escuta e corre contar a Raul, que também fica em alerta. Se esse sujeito aparecer por aqui, eu mesmo dou um jeito nele, promete o rapaz indignado. O clima em Três Graças muda completamente. Todos sentem que algo sombrio se aproxima. Naquela noite, enquanto Joelle tenta dormir, escuta a mãe chorando no quarto ao lado. Por que ele voltou, meu Deus? Eu já paguei caro demais, murmura Gerluce, abraçada a uma almofada. Lígia, sentada na beira da cama, tenta consolá-la. Você é forte, minha filha. Não vai deixar esse homem te destruir de novo. Mas do lado de fora, uma sombra se move silenciosamente. É Jorginho Ninja, observando a casa de longe com um olhar frio e enigmático. Você achou que podia me apagar da sua vida, né, Gerluce? Agora vai ter que me encarar, murmura, antes de desaparecer na escuridão. Enquanto isso, Paulinho, decidido a proteger a amada, procura o delegado Cristiano. Se esse homem pisar na vila, quero ele preso. Não é só por ela, é pela Joelle também, diz com firmeza. O policial promete investigar, mas avisa. Se ele saiu da cadeia e está solto, não há muito que eu possa fazer até que ele cometa algo de novo. Paulinho sai furioso. Então eu mesmo vou cuidar disso.